Graça e paz de Cristo. Hoje é 8 de janeiro e nós vamos para o devocional Café com Deus Pai de Júnior Rostirola, com a meditação que encontramos nesse devocional para o dia de hoje. E a mensagem para esse dia 8 de janeiro é Vencendo as Frustrações. O versículo bíblico da leitura é: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Lamentações, capítulo 3, versículos 31 e 32. Existem momentos que somos presenteados com um acontecimento que nos traz alegria, seja por uma conquista, seja pela presença de alguém que amamos, seja por qualquer outra coisa que faça o nosso coração se aquecer. Mas pode acontecer que, de repente, em um piscar de olhos, a alegria se esvai. Quando eu era criança, um vizinho, muito solidário com as necessidades da nossa família, instalou uma piscina no nosso quintal. Era uma piscina simples de lona plástica e armação de ferro, mas para mim e para minhas irmãs aquilo era uma grande realização, algo que nos deixou muito felizes. Mas aconteceu que a alegria não durou muito tempo, pois no mesmo dia, depois de tomarmos o primeiro banho numa tarde ensolarada, meu pai, ao chegar em casa embriagado no final de tarde, em um momento de fúria, pegou uma faca e cortou a piscina inteira. Eu me lembro como se fosse hoje, da água se espalhando pelo quintal e da dor que foi ver o meu motivo de alegria desaparecer tão rapidamente. Talvez você também já tenha vivido algo parecido de alegria interrompida. Percebi ao longo da minha vida que outras decepções vieram, sonhos que foram por água abaixo, que me levaram à frustração. Mas a partir do momento em que eu comecei a entender que a vida não poderia estar focada nas circunstâncias contrárias, e sim em Deus, tudo começou a mudar. Eu convido você a fazer o mesmo. Nessa leitura do dia 8 de janeiro, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, nos contou essa situação que ele passou de frustração quando ele ainda era menino. Ele ganhou aquela piscina do vizinho no quintal da sua própria casa e quem o decepcionou foi o seu próprio pai, que, embriagado, pegou uma faca e rasgou aquela piscina e ele perdeu o motivo da sua alegria. A nossa alegria não pode estar nas coisas, como ele disse que mais tarde aprendeu que a alegria dele deveria estar em Deus e não nas circunstâncias externas. Como o próprio versículo que abriu a leitura de hoje, da mensagem de hoje, que é Vencendo as Frustrações, ele disse aqui: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Lamentações, capítulo 3, versículo 31 e 32. Esse livro de Lamentações de Jeremias é um livro que foi escrito pelo profeta Jeremias, lamentando pela situação do seu povo. O reino de Judá estava tão desobediente a Deus que Deus enviou o rei Nabucodonosor para invadir Judá e levar o povo que ficou escravo na Babilônia durante 70 anos. E o profeta Jeremias ficou frustrado porque tudo o que um profeta
de Deus esperava era que o seu povo se arrependesse, ouvindo as mensagens proféticas e escapasse daquele sofrimento. Mas o povo não obedeceu a Deus. E ele viu o seu próprio povo sendo levado como escravo. E ficaram lá por 70 anos. E Jeremias escreveu esse livro de lamentações. E ele, nessas lamentações, escreveu esse texto. Ele colocou: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Deus disse para o profeta Jeremias: eles vão para o cativeiro, eu vou castigá-los, mas isso vai ter uma duração de um tempo, e depois eu os trarei novamente para essa terra arrependidos. E foi o que de fato aconteceu. Então, Jeremias aqui está nos dizendo que muitas vezes o próprio Deus permite que aconteça em nossa vida tristeza, e isso gerou frustração nele. Mas ele colocou aqui nesse texto: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Muitas vezes, a nossa frustração vem do nosso próprio pai. Veja que o Júnior Rostirola disse que foi o próprio pai dele que chegou embriagado e rasgou aquela piscina. Muitas vezes o próprio Deus vai nos decepcionar para nos chamar a atenção, para que venhamos a caminhar para um propósito específico dele. Muitas vezes, quando nós nos apegamos às coisas, Deus faz com que uma frustração aconteça, uma expectativa nossa se frustre, para que chame a nossa atenção para voltarmos para Ele. Mas Deus não faz isso porque Ele é mau. Ele faz isso porque Ele deseja que nós estejamos sempre com Ele. Então, se alguma coisa que você projetou não aconteceu, procure entender qual a razão de Deus. Em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Quem sabe Deus permitiu uma frustração agora, para que você perceba alguma coisa que te levará por um caminho melhor, por um caminho que corresponde ao caminho dele. Vamos lembrar que depois que Caim matou Abel, o texto de Gênesis nos conta que Eva ficou triste por um tempo, mas depois ela teve um novo filho, que se chamou Sete. E a Bíblia conta que Sete criou uma nova geração que voltou a buscar a Deus. Isso está no livro de Gênesis. Se Eva tivesse ficado o resto da vida se lamentando pela morte de Abel, ela não se recuperaria. Ela perdeu um filho porque o outro filho dela, Caim, matou Abel. Mas ela não terminou a sua vida com essa tristeza. Ela teve Sete. E a partir de Sete, as gerações voltaram a adorar a Deus. Um outro texto bíblico que nos fala sobre frustrações é o de Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3, 4 e 5. Lá Paulo fala que nós nos alegramos não apenas nas bênçãos, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, que a paciência produz a experiência, que a experiência produz a esperança, e que quando nós passamos a ter esperança, nós não entramos mais em confusão. E a mensagem de hoje ele faz um convite aqui no último parágrafo. Talvez você também já tenha vivido algo parecido de alegria interrompida. Mas eu percebi ao longo da minha vida que outras decepções vieram.
sonhos que foram por água abaixo que me levaram à frustração. Mas a partir do momento em que eu comecei a entender que a vida não poderia estar focada nas circunstâncias contrárias e sim em Deus, tudo começou a mudar. E eu convido você a fazer o mesmo. Então o convite é: se algo deu errado, não foque naquilo que deu errado. Não seja uma pessoa que fica presa ao que deu errado e que fica presa naquela frustração que te decepcionou por um momento. Pense imediatamente no que pode ser feito para novamente trazer alegria. Aqui na lateral do livro, nós temos uma frase do dia: diante das frustrações da vida, em Deus sempre haverá cura, transformação e alegria. Volte a sua atenção para Deus. Como ele disse aqui no versículo de Lamentações, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Ele pode permitir que uma frustração aconteça, mas sempre tem algo novo para a sua vida. Ele, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Então, diante das frustrações da vida, mais uma vez, em Deus sempre haverá cura, transformação e alegria. Volte os seus olhos não para a frustração, não para aquilo que deu errado. Vencendo as frustrações, nos convida a vencer a frustração e voltar os olhos para Deus. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 6. E a palavra-chave para o dia de hoje é superação. Supere as circunstâncias da vida, foque no Senhor, vença as frustrações, não se coloque como uma pessoa vitimista, mas olhe à frente, superação, o Senhor está à sua frente. Deus abençoe o seu dia com a graça e a paz de Jesus.